Lembro esta solenidade. Ano passado, o Santo Padre tinha instituído como um ano dedicado a São José, né? O ano dedicado a São José, onde várias formas nós olhamos para a imagem deste grande homem e aprendemos com ele. Eu trazia presente a memória de todo esse ano josefino, este ano que pudemos, em tempo tão difícil, mas olhando para São José, um modelo também de homem de perseverança, nos ajudou a andar avante e atender e escutar o chamado de Deus que faz. Eu queria olhar hoje para a palavra de Deus e, sobretudo, para essa imagem que o Evangelho hoje nos traz presente, onde o Senhor escolhe para cuidar dos seus tesouros pessoas. Deus ele poderia fazer tudo sozinho para guardar os seus maiores tesouros que ele confiou, que ele tinha. Mas ele escolheu, quando ele pensou no seu projeto de amor, de enviar o seu filho ao mundo, de vir ao mundo, ele pensou em Nossa Senhora, mas também pensou em São José. Queridos, o papel de São José foi tão importante que Deus pensou, colocou aos cuidados deste homem, os cuidados do seu maior tesouro, que foi o seu divino Filho, e ao mesmo tempo Nossa Senhora também, era um grande tesouro de Deus. E esse homem, por possuir grandes virtudes importantíssimas, Deus o pensou nele e o confiou esta grande missão. E ele soube cuidar muito bem disso. É por isso que o testemunho deste homem, do silêncio, este homem que na Sagrada Escritura, como nós sabemos, não tem nenhuma frase dita por ele, nós sabemos. Um evangelista escreveu uma frase que ele falou, mas o testemunho dele, aquilo que os evangelhos têm por escrito, serve para nós como um grande sinal. Serve, nos apresenta aquilo que ele é hoje para nós como a igreja. Pelo aquilo que São José foi, a igreja em todos os tempos tem um grande sinal. Tem um grande sinal, um grande testemunho. Olhar para São José é olhar para um grande testemunho de fé. E um grande testemunho que Deus nos chama também a ser de Deus, a ser de Jesus Cristo. E o Evangelho nos apresenta que quando este homem foi escolhido também para cuidar das coisas de Deus, seu guardião da vontade do Senhor, do seu projeto de amor, Deus, ele disse através do anjo, quando José estava em sono, disse: não tenhas medo, José, de receber Maria como tua esposa. Não tenhas medo. Eu queria que nós olhássemos para essa frase do anjo Gabriel, que falou para José: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. O medo é algo que é próprio do ser humano. Na Sagrada Escritura, mais de 150 vezes, Deus repete para o ser humano, repete: não tenhais medo, não tenhais medo. Já percebeu isso? Várias vezes Deus, olhando para o projeto, quando Deus oferece o seu projeto de amor, revela para os apóstolos. O que Jesus fala? Não tenhais medo. Quando ele olha para a história da salvação dos profetas, quando eles sentem medo, para Moisés, quando Deus apresentou o projeto para Moisés, o projeto que ele tinha que libertar o povo da escravidão do Egito, e Moisés começou a apresentar suas limitações, que ele não sabia nem falar, Deus, de uma certa forma, diz: não tenhais medo, não tenhais medo. E ele fala da mesma forma para São José, quando apresenta esse projeto que ele precisava de São José: não tenhais medo. O medo, queridos irmãos e irmãs, é algo próprio, como eu falei, do ser humano, faz parte da nossa humanidade. Deus nos conhece, Deus conhece o ser humano que nós somos, e é por isso que ele fala desta forma, e é preciso que nós confiemos, como São José, naquilo que Deus tem reservado para nós. Quando o medo bater na sua porta, gente, lhe impedir de você cumprir a vontade de Deus, escute essa voz, escute essa palavra que Deus deu para os nossos antepassados na fé, deu para São José, apresentou, e fala para nós também: não tenhais medo
diante do projeto de algo que Deus lhe chama a exercer na igreja dele, onde diante daquilo que Deus está lhe chamando a fazer, a exercitar, a fazer o bem, e bate um medo na porta da sua vida, não tenhais medo, confiemos em Deus, porque a partir deste momento, Deus ele vai apresentar e estará sempre conosco para nos ajudar. Esta frase, não tenhais medo, brota no nosso coração uma grande convicção de um Deus que está conosco, de um Deus que não nos deixa sozinho naquilo que Ele nos chama a fazer. Quando Deus ele chamou Moisés, São José, a realizar, a cumprir o seu projeto de amor, Deus não deixou ele sozinho. Deus não deixou. Deus cumulou sempre com suas graças, sempre acompanhou São José. Em meio aos desafios, quando ele guardava o menino Jesus do perigo, Deus acompanhou sempre São José. E acompanhou também os profetas, aqueles homens e mulheres de Deus. Deus também te acompanha, querido irmão, querida irmã, diante do seu projeto de amor. Não tenhais medo, porque o medo ele pode nos atrapalhar também de escutar a voz de Deus. O medo pode nos paralisar no nosso caminho. Na nossa vida, no nosso caminho, talvez você já deve ter se encontrado com alguém que por medo de confiar naquilo que Deus colocou à sua frente, a pessoa recuou, ficou paralisada no seu caminho, teve medo, foi embora, como o jovem rico. Lembra do jovem rico, da passagem do jovem rico? Ele teve medo de abraçar completamente o projeto de amor de Deus. Ele não confiou o suficiente, como fez São José. Não confiou, foi embora. Então, queridos irmãos e irmãs, no nosso caminho como igreja, eu já presenciei muitas pessoas que por medo, elas ficaram paradas no seu caminho, ficaram no seu canto, foram embora. Era difícil demais escutar, seguir o projeto que Deus tinha para a sua vida. Era difícil demais. O medo impediu de elas cumprirem a vontade de Deus. Então hoje, olhar para São José é olhar para um homem que tinha uma grande convicção daquilo que queria. É um homem que ele nos mostra para nós uma grande confiança. Um homem de extrema confiança no projeto que Deus tinha para a nossa vida. Ontem nós lembramos que o nosso bispo ele falava um pouco sobre isso. José tinha outros projetos para a sua vida, gente. José tinha outros projetos pessoais para a sua vida. Mas diante do projeto de Deus, ele não recuou, ele não teve medo e nem ficou frustrado, porque abraçou o projeto de Deus e deixou o seu projeto para trás. José não fez isso. Era um homem feliz. Era um homem feliz porque abraçou completamente aquilo que Deus queria para a sua vida. E é por isso que hoje, em toda a terra, onde existe a Igreja Católica, este homem é tão amado e conhecido pela Igreja, e venerado em toda a Igreja. E é por isso que ele recebe esse título, daquele que vigia pela Igreja, aquele dia e noite, que está à nossa porta para que a gente possa cumprir a vontade de Deus, que nos ensina, na verdade, com o seu testemunho, com as suas virtudes do silêncio, a sua virtude da castidade. Homem do mais profunda convicção e confiança em Deus, no projeto do Senhor, que foi obediente, homem obediente. Olha quantas virtudes este homem, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a aprofundar nossa espiritualidade. Quem sabe, após esse trigo, após um momento de celebração, que nós olhamos para as virtudes de São José, nós vamos crescer cada vez mais na nossa espiritualidade, olhando para aquelas mesmas virtudes espirituais que São José fez. Quem sabe nós vamos crescer nessas virtudes da obediência, da confiança a Deus. Quantas vezes nós temos dificuldade de descobrir aquilo que Deus quer para nós, o que nós devemos fazer? Quantas vezes nós temos dificuldade em discernir qual é mesmo a vontade de Deus? Olha para São José, olha para aquilo que ele fez, e você vai encontrar como se deve fazer o discernimento para identificar aquilo que de fato Deus ele prepara para a nossa vida. Olha para São José, as virtudes dele vai nos ajudar a discernir o que é de fato que nos
Aonde é que nós devemos colocar a nossa confiança? Aonde é que nós devemos descobrir a verdadeira felicidade na nossa vida? São José ele mostra. Não é um homem triste, gente, eu repito. Não é um homem frustrado, mas é um homem totalmente que manifesta uma alegria, uma confiança. As imagens de São José, elas transmitem tudo isso. Transmitem uma serenidade. Já percebeu? Olhar para as imagens de São José nos transmite essas virtudes, uma serenidade. Um homem que estava seguro de si, um homem que estava convicto daquilo que Deus o chamou para fazer. Vamos aprender com São José durante esse tempo. Nós estamos aí às portas, já nos encaminhando para celebrar o Tríduo Pascal. Vamos olhar para São José e crescer nesses ensinamentos de Deus, nessas virtudes que Deus tem nos preparado. E, por fim, digo, não tenhais medo. Não tenhais medo. O medo nos impede de muitas coisas. O medo ele pode nos ajudar em alguns momentos de não cair no pecado. O medo é bom, ele nos ajuda a não cair no pecado. Mas também nos atrapalha também. Nos atrapalha de seguir o caminho de Deus. Não esqueçamos o Senhor que Ele nos ajuda sempre a discernir aquilo que Deus quer para a nossa vida, que é melhor para o nosso caminho. Amém.